convidar a abrir sua Bíblia na Carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo de número 1. Como eu disse no domingo, nós estamos começando aí essa festa. Na verdade não é uma festa, né? Mas a igreja vai funcionar normalmente, tá bom, meus irmãos? Sexta-feira tem escola bíblica, domingo tem o nosso culto à noite. Eu sei da dificuldade que alguns irmãos têm de chegar aqui, vem de Olaria. Sei que alguns irmãos vão estar em viagem também, mas a gente vai estar aqui louvando a Deus, tá bom? Domingo normalmente, sexta-feira também. Deixa eu ler o primeiro, vou ler só os dois primeiros versos, eu ia ler até o versículo 14, mas vou adiantar, porque está armando um temporal e eu quero que vocês já estejam em casa na hora que ele desaguar. Pedir Deus para cerrar os céus. Mas agora que eu não sou o que mora mais longe da igreja, né? O pastor Marcos mora mais longe do que eu. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amado, bondoso Deus, graças eu te dou, Pai, pelo privilégio de estar na Tua presença e te peço que Tu possa iluminar-nos para que nós possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer, o Teu mover por meio da Tua santa e poderosa palavra. É a minha oração, Santo Rei, no nome de Jesus. Eu vou só introduzir essa mensagem hoje, e aí semana que vem a gente termina. Então você que está aqui nessa noite já tem um compromisso de estar aqui na semana que vem, para poder ouvir o final da mensagem. Na semana passada nós começamos a falar sobre as igrejas da Bíblia. E nós conversamos e compartilhamos sobre a igreja de Corinto. Eu disse na ocasião que se você acha que essa igreja, que essa comunidade aqui, que a gente chama carinhosamente de PM Praia, é uma igreja que tem muitos problemas, e ela realmente tem alguns problemas, você não leu de maneira detalhada os dois livros que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que você vai perceber que nós somos uma comunidade cristã muito mais abastada espiritualmente do que a igreja em Corinto. A igreja de Corinto era aquela igreja que tinha todos os sinais de uma igreja carnal, de uma igreja que entristecia o coração de Deus, de uma igreja ruim. Mas ainda assim Deus a chama de santa. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que estava em Éfeso. Essa sim, em contraponto à igreja em Corinto, era uma boa, na verdade, uma excelente comunidade cristã. Uma igreja que soltava os olhos, de maneira muito especial, do apóstolo Paulo. E que se você discorrer sobre os poucos capítulos que Paulo escreve na carta que ele envia à igreja em Éfeso, você vai perceber isso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito importante aos olhos de Paulo e também aos olhos de Deus. Era uma igreja que estava numa cidade tão difícil quanto a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era muito pervertida, era muito carnal, era muito desligada da espiritualidade, afastada da cidade, e a cidade influenciou a igreja. A igreja em Éfeso também estava numa cidade que não era talvez tão pervertida, mas era muito idólatra, extremamente idólatra.
Tinha lá a deusa Diana, o grande centro religioso da cidade, e que tudo de próspero e de bom que acontecia na cidade era acreditado à deusa Diana. Eles prestavam culto em adoração àquela deusa com Deus minúsculo, com D minúsculo, oferecendo a gratidão por todo o bem feito que era gerado na vida da cidade. Era uma cidade grande, talvez não territorialmente, mas em habitante, tinha mais ou menos 300 mil habitantes em Éfeso. Era uma cidade importante para Paulo, para o Evangelho e para Deus, porque era uma cidade idólatra. E Deus, como nosso Jesus já havia dito, não veio para os sãs, mas veio para os doentes, e os doentes no espírito. Era uma cidade importante porque ela era a ponte entre o Oriente e o Ocidente do Império Romano. Então ela meio que centralizava. E vocês sabem que o centro, ele irradia para toda a periferia. Era uma cidade importante porque Paulo percebe a localização estratégica dessa cidade. Aqui em Mauá, a gente está no finalzinho, né? Daqui para lá é a Baía de Guanabara. E às vezes eu brinco com o presbitério quando vem aqui, porque antigamente não vinha, né? Tinha que estar aqui há muitos anos, Maria da Conceição Matildes, né? Dificilmente vinha um presidente do presbitério, do sínodo. Agora eles vêm, né? Mas porque a gente está lá no finalzinho do presbitério. A gente é do presbitério que é em Caxias, a sede, mas a gente é de Magé. Então eu sempre falo para as federações que o melhor lugar para fazer as programações denominacionais não é aqui em Mauá, é em Pebetá, que é mais central, porque o centro irradia para as periferias. Éfeso estava no centro. Então era estratégico para irradiar o evangelho da graça de Cristo. E Paulo sabia dessa importância. Paulo escreve à igreja em Éfeso, Paulo estava em prisão, estava com tornozeleira eletrônica. Paulo estava em prisão domiciliar. E ele escreve essa carta para a igreja em Éfeso. Estava sobre a tutela do império. A situação não era boa. Ainda assim ele propaga o evangelho da graça. Essa era a situação da igreja de Éfeso. E quais foram as características dessa igreja que fez dessa igreja ser uma comunidade tão importante? Porque é assim, meus irmãos amados, se a gente ouve essa palavra, se a gente é dirigido por Deus por meio dessa palavra, Ele tem um propósito para cada um de nós. Paulo, ele não escreve para uma pessoa, ele não pontua doutrinariamente a igreja de Éfeso, e muito propositalmente, porque a igreja caminhava bem. Mas ele diz para a igreja como que a igreja deve viver para não ser apenas um espectador, uma espectadora da fé que ela professou. Como que essa igreja vivia para de fato experimentar o que Deus havia prometido para a vida dos seus. E você já está entendendo que quando eu estou falando de igreja, eu já não estou me referindo, eu nunca me refiro a uma denominação, eu nunca me refiro a uma instituição, a uma organização. Paulo não está escrevendo para uma instituição. Paulo não está escrevendo para uma organização. Nem está escrevendo para uma cidade. Paulo disse, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, da vontade de Deus, aos santos.
Ele escreve às pessoas, à igreja enquanto gente. A igreja que é chamada pelo nome de cada um de nós. Paulo não está escrevendo para uma comunidade genérica, sem nome. Aos santos, a Daniele, a Raíza, ao Luiz, a Fernanda, ao David, a Érica, ao Magno. Está escrevendo de maneira conjunta, mas individualmente para cada um de nós. As cartas paulinas, ou de Tiago, ou de João, ou de Judas, não é para uma denominação, é como se eu e você recebêssemos lá no escaninho do carteiro lá da sua casa uma carta, e que o remetente é o apóstolo Paulo, que o escritor é o apóstolo Paulo, mas o remetente é o Espírito Santo. É isso. É como que se quando você pega as epístolas, é como que se você estivesse recebendo uma carta individual para você, para a igreja que você é. É os santos, as pessoas. Ele está dizendo, em você, prestando atenção na vida dessa comunidade que está na cidade de Éfeso, como que se ele tivesse, se você prestar atenção, olha só, louvado seja Deus, na vida das pessoas, dessa comunidade que está na cidade de Mauá, você vai entender e viver e experimentar e sentir as benécias, as bênçãos, o cumprimento das promessas, porque eles experimentaram isso, mas não porque eles proclamavam uma insígnia de crente, mas porque eles viviam de fato a direção do Espírito Santo para a vida deles. E a consequência disso é que eles só não ficaram falando de bênçãos, mas eles foram abençoados. Eles só não ficaram falando de promessas, mas as promessas de Deus se cumpriram na vida deles. Eles só não ficaram falando de sinais, de prodígios. Eles viram, eles contemplaram, eles experimentaram milagres na vida deles. Porque eles só não eram crentes de carteirinha. Eles só eram crentes da religião. Eles eram cristãos que viviam na sua essência, na sua vida, no seu testemunho, a vontade, a direção e o mover de Deus. Quero conversar com vocês mais um pouco sobre essa igreja em Éfeso. Mas hoje, por enquanto, eu quero orar com vocês. Vamos ficar em pé no nome de Jesus, meus irmãos.